Eu achava que já tinha enfrentado a pior dor que um coração podia suportar. Achei que tinha perdoado, seguido em frente, refeito minha vida ao lado dele. Mas o destino sempre guarda suas surpresas para depois do silêncio. Quando descobri aquele novo segredo, percebi que a traição não tinha sido o fim. Apenas o começo de tudo o que eu ainda precisava entender sobre amor, perdão e sobre mim mesma. Quando decidi voltar para casa, muita gente me chamou de tola. Minhas amigas, minha mãe, até minha irmã tentou me convencer de que algumas dores não deveriam ser revividas. Mas o amor tem uma maneira estranha de nos guiar pelos caminhos mais improváveis. Eu e o Renato já estávamos juntos há quase 10 anos quando tudo desmoronou. Uma mensagem no celular. Uma mulher que eu nunca tinha visto. Um nome que nunca foi dito em voz alta dentro da nossa casa. Foi humilhante, devastador, doloroso de um jeito que eu nem sabia que existia. Ver aquele homem que eu amava, que eu confiava, me traindo daquela forma. Eu saí de casa com a alma rasgada e jurei a mim mesma que nunca mais voltaria. Mas o tempo muda tanta coisa. O Renato me procurou, pediu perdão, chorou, jurou que tinha sido um erro, um momento de fraqueza, algo que ele mesmo não conseguia entender. Disse que me amava, que não podia imaginar a vida sem mim. E mesmo com todo o orgulho que eu tentei manter, mesmo com a dor latejando no fundo do peito, uma parte de mim acreditou. Ou talvez quisesse acreditar. Voltamos com calma, tentando reconstruir tudo do zero. Ele parecia outro homem. Atencioso, presente, disposto a me dar todas as provas de amor que eu precisava para confiar novamente. Eu queria acreditar que pessoas podiam mudar. Que o amor, quando é verdadeiro, pode sobreviver até às piores tempestades. Nosso lar parecia em paz de novo. Aos poucos, os amigos voltaram a nos visitar, as risadas preencheram a sala, e as noites deixaram de ser silenciosas e frias. Era como se estivéssemos reaprendendo a viver juntos, e eu, aos poucos, fui me permitindo sonhar novamente. Mas o coração tem suas reservas. E por mais que tudo parecesse perfeito, havia algo em mim que nunca conseguiu relaxar por completo. Como se, bem lá no fundo, eu soubesse que aquela história ainda guardava segredos que eu não estava preparada para ouvir. Foi numa tarde comum que tudo começou a desmoronar, de novo. Eu estava organizando algumas caixas antigas no quartinho dos fundos, tentando finalmente dar fim àquela bagunça que adiávamos há anos. Fotos, papéis, lembranças de uma vida inteira juntos. E no meio de tudo aquilo, encontrei algo que não deveria estar ali. Um envelope. Fechado. Sem remetente. Sem data. Meu coração apertou no mesmo instante. Não sei explicar porquê. Só sei que algo dentro de mim dizia que aquela carta ia mudar tudo. Por segundos, pensei em ignorar, deixar ali, fingir que não vi. Mas já era tarde demais. Abri. E conforme as palavras foram surgindo diante dos meus olhos, senti minhas mãos começarem a tremer. Era de uma mulher. Uma mulher que falava do Renato com intimidade, como se dividissem algo que eu nunca soube. Ela não mencionava a traição do passado. Não falava de arrependimento ou despedidas. Falava de saudade. De encontros escondidos. De promessas feitas longe dos meus olhos. Eu lia, relia, e uma sensação sufocante me dominava. Seria possível que, mesmo depois de tudo o que passamos, ele ainda escondesse algo de mim? Que aquele perdão, aquele recomeço, fosse uma mentira maior do que a própria traição. Esperei ele chegar naquela noite. Tentei agir normalmente. Preparei o jantar, servi a mesa, conversei sobre banalidades, fingi um sorriso que mal conseguia sustentar. Mas enquanto ele falava, enquanto sorria para mim com aquele olhar que tantas vezes me fez acreditar em segundas chances, tudo o que eu via era a carta escondida na minha bolsa. Naquela noite, depois que ele dormiu, eu fiquei sentada na sala, olhando para as paredes da nossa casa, tentando entender onde foi que eu me perdi. Por que eu tinha voltado? Por que tinha acreditado? E mais do que isso, será que eu tinha forças para encarar outra verdade dolorosa? O que eu mais temia não era a resposta. Era descobrir que, no fundo, eu já sabia. No dia seguinte, acordei cedo. Ou pelo menos tentei. A verdade é que eu mal preguei os olhos naquela noite. Enquanto ele dormia ao meu lado, sereno, como quem carrega o coração em paz, eu sentia dentro de mim uma tempestade se formando. Eu não queria mais respostas pela metade. Nem promessas vazias.
nem desculpas ensaiadas. Dessa vez, eu precisava da verdade. Inteira. Mesmo que ela doesse mais do que tudo o que eu já tinha suportado até ali. Peguei a carta de novo. Reli cada palavra com calma, buscando algum detalhe que pudesse me levar além. E ali, no rodapé, quase imperceptível, havia um número. Não era um número de telefone. Era algo como um código, uma referência, uma sigla que eu não entendi de imediato. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Passei o dia distraída, calada, observando Renato mais do que ouvindo. E no final da tarde, quando ele disse que precisava sair para resolver umas coisas do trabalho, meu coração teve certeza. Era agora ou nunca. Esperei ele sair e, por impulso, revirei a gaveta do escritório dele. Documentos, contratos, cartões, e então, encontrei uma caixa pequena, escondida sob papéis antigos. Dentro dela, outro envelope. Dessa vez, com remetente. Dessa vez, com datas recentes. E dentro, uma chave. Pequena, dourada, com um número gravado. 407. Um cofre. Um armário. Um quarto. Eu não sabia. Mas era a pista que eu precisava. Liguei para o número de um amigo de infância que trabalhava com segurança e perguntei, como quem não quer nada, sobre aquele tipo de chave. Em poucas horas ele me deu a resposta que me tirou o chão. Era a chave de um box de armazenamento. Um daqueles depósitos privados que as pessoas alugam para guardar coisas que ninguém pode ver. Eu anotei o endereço. Passei a noite em claro mais uma vez. E quando o dia amanheceu, decidi que não esperaria mais ninguém me contar nada. Eu mesma abriria aquela porta. Eu mesma colocaria fim a todos os meus medos, minhas dúvidas e minhas ilusões. Eu não sabia o que ia encontrar lá. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava no controle da minha vida. E que, acontecesse o que acontecesse, aquela história teria um ponto final. Por mim. Cheguei ao endereço no meio da tarde, o sol já começava a descer no horizonte, tingindo o céu com tons alaranjados que, para mim, pareciam mais um presságio do que um pôr do sol comum. O prédio era simples, sem nenhum detalhe especial. Apenas uma estrutura de metal e concreto, cheia de portas pequenas numeradas, guardando os segredos de quem as alugava. Meu coração disparava enquanto caminhava até o box 407, a chave pesada na minha mão trêmula. Ao encaixá-la na fechadura, senti o ar preso dentro daquele lugar como se ele guardasse todo o silêncio do mundo. Girei a chave, ouvi o clique. A porta se abriu. Dentro, havia uma mala preta, simples, sem nenhum detalhe chamativo. Eu não sabia o que esperar, mas ao abrir aquela mala, meu mundo pareceu se partir ao meio novamente. Documentos, fotos, bilhetes, recibos. Tudo cuidadosamente guardado, como um tesouro proibido. E entre aquelas coisas, algo que eu jamais poderia imaginar. Uma série de mensagens trocadas com outra mulher, não aquela do passado, mas uma nova. Desta vez, não havia arrependimento ou desculpas. As mensagens falavam de encontros futuros, planos, promessas escondidas que nunca foram para mim. Eu sentei ali, no chão frio do depósito, o rosto molhado pelas lágrimas que não consegui segurar. A dor era uma faca cravada no peito, um choque de realidade que me rasgava por dentro. Naquele momento, o silêncio da sala parecia gritar mais alto do que qualquer palavra. E eu entendi que, apesar do perdão, do recomeço, do amor que eu ainda queria sentir, ele nunca tinha sido sincero comigo. O Renato que eu amei, o homem que eu tentei salvar, era apenas uma parte de um segredo muito maior. E aquela mala não era só um objeto. Era a prova de que eu tinha vivido uma mentira. Saí dali sem uma palavra, sem olhar para trás. A noite caiu pesada, e eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Mas, mesmo no meio daquele turbilhão de emoções, algo em mim começou a se fortalecer. A certeza de que, mais do que qualquer homem, eu precisava ser fiel a mim mesma. Que meu valor não estava nas escolhas dele, mas na minha coragem de recomeçar, ainda que fosse sozinha. E assim, entre lágrimas e silêncio, eu comecei a escrever um novo capítulo, não para ele, mas para mim. Porque, no fim das contas, o amor verdadeiro começa quando a gente aprende a se amar de verdade. Os dias que se seguiram foram como um turbilhão silencioso dentro de mim. Voltar para casa era encarar paredes que guardavam tantas lembranças, mas também tantos segredos que eu não queria mais carregar. Conversei com Renato pela última vez naquela manhã, com a voz firme,
porém carregada de uma tristeza que nenhum perdão poderia alcançar. Expliquei que não podia mais continuar naquele ciclo de mentiras, que meu amor próprio exigia respeito e verdade, mesmo que isso significasse seguir caminhos separados. Ele não tentou lutar. Dessa vez, o silêncio entre nós foi mais eloquente que qualquer palavra. Foi o fim, simples assim. Eu me permiti chorar. Permiti sentir toda a dor que vinha junto com a decisão que eu tomei. Mas, ao mesmo tempo, comecei a sentir um alívio silencioso, como se um peso que eu carregava há anos finalmente fosse embora. Com o tempo, aprendi que o amor não pode ser forçado, que perdoar não é esquecer, mas entender quando é hora de partir, e que a coragem de recomeçar pode nascer do fim mais difícil. Recomecei minha vida devagar. Voltei a cuidar de mim, a redescobrir sonhos que ficaram esquecidos enquanto eu tentava salvar algo que já não existia. E sabe aquela sensação de estar perdida? Foi ela que me trouxe até mim mesma. Hoje, a casa parece diferente. Eu mudei. Mudei a cor das paredes, mudei a forma de olhar para o mundo. E principalmente, mudei a forma de me amar. Não guardo mágoas, nem rancor. Guardo aprendizados. E um desejo profundo de que cada um que assista a essa história entenda que, às vezes, o maior ato de amor é saber quando dizer adeus. Porque, no fim, a nossa maior história é aquela que escrevemos para nós mesmos, com coragem, verdade e esperança. E assim, com o coração mais leve e a alma renovada, sigo meu caminho, pronta para os novos destinos que a vida ainda tem para me oferecer. Às vezes, amar significa saber reconhecer o momento de se afastar. Não é fraqueza abrir mão de quem não valoriza a nossa verdade, é coragem para preservar a própria essência. Perdoar pode ser um ato nobre, mas continuar se enganando é um caminho sem saída. Que cada coração que escute essa história encontre força para escolher o que realmente merece, para recomeçar com dignidade e para se amar acima de tudo. Porque o amor verdadeiro começa dentro de nós, e é ele que nos guia para um futuro onde a esperança sempre floresce.